Ararueixo, Exuê, Quem não é de fé não vai curiar com eu. Quem não é de fé não vai curiar com eu. Boa noite, galerinha, tudo bem? Sou o Gabriel, novamente aqui no canal do Clã dos Caveiras, e hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente interessante. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero agradecer vocês pela participação, quero agradecer a todos os inscritos, quero agradecer também quem deu like, quem compartilhou, tá bom? E vocês são importantes, novamente dizendo, para o crescimento do canal. E hoje nós vamos falar sobre: posso praticar Umbanda e Quimbanda? Ou eu posso praticar Umbanda sendo da Quimbanda? Posso ser quimbandeiro estando na Umbanda? Então é um assunto muito interessante para fazer você pensar. E vamos lá, a gente vai fazer como de tradição e como sempre. O ponto inicial hoje de Exu. Então vamos lá? Hoje vai ser para o meu guardião. Eu chamo de guardião, mentor, eu chamo de ganga. Mas vamos lá, para o meu Exu, para o meu diabo. É assim que eu vou falar hoje. Exu não é brincadeira não, minha gente. Exu pega fogo no ar. Catacumba pegou fogo, minha gente. Exu tá no mesmo lugar. 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 Claro, Exu, sete catacumbas, salve toda a sua falange. Salve todo o povo dos caveiras, salve o povo dos cruzeiros, salve o povo das almas e salve todos os reinos ancestrais da Quimbanda. Bom, vamos ao assunto. Umbanda. Hoje nós sabemos que o cenário de Umbanda, ele tem um contexto e um alicerce cristão. Ele tem um alicerce totalmente cristão. Você pega a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, 1908, com o início em Caboclo das Sete Encruzilhadas, e você vai ver que ele entra e tem uma derivação dentro de uma mesa branca em Niterói. E dali você vai identificar em muitos terreiros pós-nascimento de Umbanda composições com santos católicos sincretizados, como Iansã, Santa Bárbara, São Lázaro, Obaluaê, Ogum, São Jorge, Jesus Cristo, Oxalá. Esse sincretismo ele é presente em quase todos os terreiros de Umbanda. Você não vai ver uma Umbanda sem santinho católico. Mas o meu objetivo não é, novamente dizendo, pessoal, o meu objetivo não é retalhar o povo umbandista. Eu não vou cuspir do prato que eu comi e nem que eu desfrutei. Afinal de contas, eu tive um aprendizado excelente dentro dos caminhos de Umbanda. Simplesmente hoje eu não cultuo mais por motivos pessoais, tá certo? E vamos lá. É o seguinte, vamos lembrar de um ponto que eu cantava no começo da minha caminhada, que minha falecida mãe de santo cantava, que era assim: oi, dai-me forças, Jesus de Nazaré, oi, dai-me forças na sua santa fé, oi, dizem que a Umbanda tem mironga, seu cacique tem congá. Analise esse ponto. Você tem influências nos pontos cantados, você tem influência nos pontos riscados, você tem toda uma influência. Além dessa Umbanda com critérios católicos, com influência, da cosmovisão cristã, você vai entender também que existem outros segmentos. E esses segmentos, eles vêm de uma via esotérica, com pontos místicos trazidos por determinadas entidades. Essas entidades foram lá e fizeram o repasse aos seus médiuns. Então nós temos várias ramificações, vários braços da Umbanda, todas elas com alicerce de um senso muito cristão. Então você pode cultuar Quimbanda sendo da Umbanda? Você pode, mas quero que você entenda, eu vou colocar você para pensar. O mérito não entrar no sentido de... Como que eu vou explicar para vocês? No sentido de etimologia,
no sentido de... Como que eu vou explicar? No sentido de etimologia e de ressonâncias. O objetivo maior é que vocês entendam que nossos primeiros escravos foram os bantus, nós tivemos depois os iorubás, os nagôs, e todos eles com um senso fora do conteúdo cristão. Houve até revolta no Brasil por necessidade de expressão e liberdade cultural. E dentro da Quimbanda, o entendimento da minha tradição é que existe uma herança muito forte dentro dos conceitos filosóficos do calundu colonial. E esse calundu colonial dá origem à macumba carioca. E na concepção de muitos, não só minha, os Exus e Pombagiras entram no cenário dos terreiros até mesmo clandestinos muito antes da Umbanda. E, por sua vez, e por consequência, esse cenário cristão deixa de entrar dentro da Quimbanda. Mais para frente no canal, vou colocar fatores históricos, vou fazer a leitura de alguns trechos de histórias sobre esse calundu colonial para que vocês possam ter um entendimento melhor sobre o que eu estou querendo repassar para vocês. E quando não se tem um cenário cristão dentro do conteúdo de Quimbanda, e quando nós entendemos que a Quimbanda é uma estrutura à parte, ela não é uma contraposição de algo. Não existe uma esquerda dentro do culto de Quimbanda. Nós devemos entender que é um culto denso, que é um culto que traz uma densidade natural por trás do fundamento energético dos Exus e das Pombagiras. E aí eu te pergunto, tem como você ser cristão e carregar os dogmas cristãos e ao mesmo tempo você ser pragmático e exigir de si mesmo uma disciplina um pouco maior, uma severidade um pouco maior que está no conteúdo de vários terreiros de Quimbanda e ao mesmo tempo praticar Umbanda? Lá na frente, é um conselho, lá na frente você vai ter um certo impacto. Isso não é uma verdade absoluta. Estou colocando vocês para pensar, para refletir sobre o assunto, para vocês meditarem sobre o assunto, filtrarem as informações. Novamente eu vou dizer, Quimbanda é um culto com uma estrutura própria. É um culto com estrutura própria, onde não existe a invasão do cenário cristão. Nós costumamos dizer que existem negros e índios que não aceitaram ser catequizados pelos homens brancos aqui no Brasil. Então a Quimbanda bebe do conhecimento da pagelança e bebe do conhecimento da magia tribal africana, seja ela iorubá, seja ela nagô, seja ela banto. Então algumas Quimbandas terão uma ênfase maior sobre o que é a filosofia dos bantus, outras Quimbandas vão ter uma ênfase maior sobre a filosofia nagô ou iorubá. A questão é que todas elas se identificam com o critério do não aceite aos caminhos doutrinários do cristianismo. Então, reflitam sobre o assunto, coloquem as suas perguntas. Se eu fui redundante em algum momento, também pode colocar nas observações, eu não ligo, tá certo? E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu gostaria de colocar uma sinceridade a mais. Se você gostou, você dá um like. Se você não gostou, pode dar o dislike. Ah, mas o Gabriel está falando isso porque ele não tem humildade? Não é questão disso. As pessoas têm direito de críticas, as pessoas têm direito de se expressar, as pessoas têm direito de apontar o que elas acham que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado. Então, é um direito de vocês. Se gostaram, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Coloca o seu motivo, de repente. Se não quiser colocar o seu motivo, também não precisa colocar. O objetivo aqui é compartilhar ideias de maneira livre, de maneira tranquila. E conforme eu prometi, nos próximos vídeos eu vou trazer os fatores históricos sobre a questão calundu colonial e sobre macumba carioca. E, novamente, para finalizar, coloco você para pensar. Você tem como ser cristão e depois não ser cristão? Você tem como ser dogmático e ao mesmo tempo ser pragmático? Reflita. No primeiro vídeo eu expliquei para vocês que o pragmatismo é um conjunto de ideias que atribui bons resultados com a sua prática espiritual. O dogmatismo tem as regras e está engajado no que nós chamamos de caminho da mão direita. Cristianismo e Quimbanda. Pensem a respeito e podem colocar nos comentários.
Um grande abraço para todos vocês. Alupandê para quem é de Alupandê, Inguzu para quem é de Inguzu, Laruê para quem é de Laruê e Mojubá para quem é de Mojubá. Grande abraço, pessoal. Araruês, Exuê, Exuê.